Na quarta-feira, dia 17 de agosto de 1977, um dia após a morte de Elvis, o Dr. Jerry Francisco discute os resultados de uma autópsia realizada poucas horas após a morte de Elvis em Memphis. Na foto você pode ver o Dr. Francisco, da esquerda para a direita, o Dr. George Nichopoulos, médico pessoal de Elvis Presley, de cabelos brancos. Na sequência, o Dr. Eric Muirhead, diretor de patologia do Hospital Batista, e o Dr. George Bailey, diretor de patologia. A parte de hoje do nosso audiobook está centrada em tudo o que aconteceu, segundo Dr. Nick, nos bastidores da autópsia de Elvis Presley. After the body was taken to Baptist Hospital, Dan Warlick, an investigator for the medical examiner's office, went to the Presley estate. His first stop was the bedroom suite, which Warlick discovered to his displeasure had been totally cleaned up, with the exception of an empty syringe cartridge. In the bathroom, Warlick found another syringe and a black doctor's bag, but the bag was empty. We're uncertain of what happened to whatever medication was kept in the bathroom, but we do have certain circumstantial facts. We know now, for instance, that Dr. Nichopoulos returned to the bathroom after the body had been removed. Dr. Nichopoulos was at least less than candid with Dan Warlick, the investigator from the medical examiner's office. In sworn testimony given in a lawsuit brought by 2020 producer Charles Thompson, Warlick testified Nichopoulos never informed him of the drugs he was prescribing to Elvis Presley. Likewise, the medical examiner, Dr. Jerry T. Francisco, testified that Dr. Nick never advised him of Presley's use and misuse of drugs. Nor did Nichopoulos ever inform any of the doctors who were performing the autopsy. The net effect of his omissions, leading everyone away from the fact of Elvis Presley's drug addiction and from his own conduct in prescribing those drugs. And there's more about a death certificate. ABC News has learned that there was a second death certificate involved in the Elvis Presley case. Just 2 weeks after Elvis died, but almost 2 months before the autopsy on his body was completed, his doctor, Dr. Nichopoulos, attempted to bypass the work being done by the autopsy team at the Baptist Memorial Hospital. Dr. Nick filed his own version of the death certificate, and it was apparently an attempt by Dr. Nick to ensure that whatever the final autopsy results revealed, the cause of death would not be listed as drug abuse. This is a copy of the death certificate submitted by Dr. Nichopoulos, while this is the actual death certificate submitted 2 months later by Dr. Jerry T. Francisco. On Tuesday, the 18th of October, 1977, at about 2 in the afternoon, there was a meeting at Graceland. The doctors who had performed the autopsy presented the 40-page report to Elvis's father, Vernon Presley. Attending the meeting were Dr. Eric Muirhead, Chief of Pathology at Baptist Hospital, Dr. Harold Sexton, his assistant, Maurice Elliott, Vice President of the hospital, Dr. Jerry T. Francisco, the Shelby County Medical Examiner, Mrs. Robert Koch, Elvis's personal nurse and longtime friend, and Sandy Miller, Vernon's fiancée. Dr. Muirhead presided. ABC News has learned that Dr. Muirhead informed Mr. Presley that his son died from the interaction of the drugs in his system. According to sworn testimony given by Maurice Elliott, Dr. Francisco at the time stated he was in general agreement with that conclusion. But 3 days later, Dr. Francisco would tell the world a much different story. The cause of death has been ascribed to hypertensive heart disease and coronary artery heart disease as a contributory factor. Bem, como você pôde ver na época e nos anos seguintes, e até hoje, é um assunto polêmico. O rei e Dr. Nick. A autópsia de Elvis Presley no Batista Memorial Hospital foi o início de uma busca pela verdade que nunca acabou. Um enigma que continua a inflamar discussões até hoje. Se não fosse por essa folha de papel que nós sentíamos que precisávamos, a autorização de uma autópsia assinada por Vernon a pedido de Dick, talvez a história tivesse registrado outra versão diferente de Elvis e Dr. Nick. Eu entrei no hospital onde Dick tinha entregado o formulário assinado que dava permissão aos patologistas do Batista de prosseguir. Se o médico legista em caso de morte suspeita levasse em conta uma autópsia privada. Enquanto eu caminhava pelo corredor,
pude ver um procurador-geral ainda do lado de fora da sala onde o corpo de Elvis repousava. Ele estava esperando para transferir o corpo para o hospital da cidade, para a necrópsia, como havia decidido o médico legista. O homem apenas esperava a confirmação do médico legista que tinha concluído sua investigação e tinha determinado que a morte de Elvis foi de causa natural. Isso significava que não havia nenhuma causa provável que exigiria que o legista realizasse uma autópsia para determinar a forma da morte. Os patologistas do hospital estavam agora livres para agir sobre a autorização de Vernon. Isto significava que a família Presley seria proprietária dos resultados da autópsia, que é o procedimento padrão em uma autópsia privada. O médico legista não costuma realizar autópsia a menos que fosse requerido pelo Estado para investigar um crime. Há uma diferença na autópsia conduzida por um hospital e um médico legista. Os patologistas de hospital são médicos clínicos. Os patologistas legistas são médicos forenses. Não apenas seus níveis de escolaridade e formação são diferentes, sua abordagem na análise é diferente. Uma autópsia de hospital é mais uma ferramenta de aprendizagem do que um instrumento legal. A autópsia de um médico legista é a decisão legal sobre a causa e a maneira da morte, para determinar se a morte foi resultado de uma ação criminal. Antes que a autópsia de Elvis começasse, os patologistas do Batista e o médico legista chegaram a um acordo sobre como poderiam trabalhar em conjunto. Eles tinham um paciente famoso, não queriam falhar em algo relevante e receber críticas sobre a forma como a autópsia foi conduzida. Eu acredito que os rumores de overdose que surgiram quando Elvis chegou ao hospital pode ter feito o Batista sentir que ter um médico forense acompanhando a autópsia privada poderia ser uma atitude sábia. Foi-me dito que o Dr. Eric Muirhead, o distinto chefe do Hospital de Patologia, iria supervisionar a autópsia de Elvis de forma bruta. É o inicial, o exame visual geral do corpo e seus órgãos para reunir informações visíveis. As demais fases, que são realizadas mais tarde, são os resultados microscópicos e os resultados de toxicologia. As três fases combinadas são consideradas o relatório da autópsia. O Dr. Jerry Francisco estaria presente na qualidade de consultor. Sobre o seu próprio pessoal, Dan Warlick, que realizou a investigação em Graceland, e 2 patologistas. O trabalho dos patologistas do hospital seria o mesmo que sempre foi nos casos onde 2 entidades cooperam. Eles coletariam os dados e os entregariam ao Dr. Francisco, para que ele pudesse tomar a sua decisão a respeito da causa da morte. Eu estava presente na autópsia, pela mesma razão que eu sempre assistia a autópsias. Eu era o médico principal do falecido e queria saber o máximo possível sobre o meu paciente. Por um momento, eu questionei se Elvis já estava morto antes que a ambulância arrancasse de Graceland, ou se ele morreu no caminho. Tudo o que eu sabia quando entrei na ambulância foi que Joe me disse que tinha ouvido Elvis respirar. Raciocinei que Elvis estivesse vivo quando saímos de Graceland. Por que mais os paramédicos o teriam transportado? Os paramédicos não teriam movido um corpo morto. Eles teriam chamado a polícia, como exige a lei. A minha mente continuou reciclando informações, tal como eu sabia. Como o tempo se aproximava para o processo entrar em andamento, o Dr. Francisco entrou na sala da autópsia. Senti que o Dr. Muirhead teve um problema de atitude com a chegada do médico legista. Eu tinha ouvido falar sobre a tensa relação entre o Dr. Muirhead e o Dr. Francisco. Eu só podia esperar que as suas diferenças
Se existissem, não afetariam a ação em questão. Se já não bastassem fatores suficientes no trabalho, Memphis tinha um histórico de discussões entre políticos do condado do Tribunal de Shelby, que mais tarde ficaria conhecido como a Comissão do Condado de Shelby e Agências, que foi acusado de financiamentos. Eu tinha ouvido acusações de um paciente meu que uma contingência em Memphis / governo do condado de Shelby ficou chateado com o Dr. Francisco e o queria fora do posto. Eles achavam que ele havia se aliado à polícia em várias ocasiões, após uma série de desentendimentos, alguns considerados casos de brutalidade da polícia. As alegações eram geralmente na linha racial, como muitos problemas em Memphis tendiam a ser. Solenemente, os membros das duas equipes começaram a se mover à deriva na sala de autópsia em direção ao lugar onde Elvis estava à espera para nos fornecer respostas da única maneira que podia. Procurei um lugar onde eu pudesse me apoiar sutilmente. Foi insuportável ver Elvis tão exposto na mesa de autópsia. Ele tinha sido um homem de tal orgulho e privacidade. Senti o impulso de cobri-lo com uma manta, como eu desejaria que fizessem por mim. Lamentei que não houvesse um modo mais humano de revelar os segredos que a morte guarda. Dan Wallach começou a autópsia visual, examinando Elvis de perto, dos pés à cabeça, ao que parece procurando hematomas, rastros de agulhas ou locais de injeção. Nada foi encontrado. Wallach era meticuloso. Eu nunca tinha visto tanta atenção ao detalhe em uma autópsia. Eu sabia que teria de tomar notas sobre o que estava acontecendo, para rever quando a minha mente pudesse enfocar mais claramente o significado do que eu estava observando. A equipe de autópsia continuou o seu exame laborioso, procurando diligentemente por causas de morte súbita, tais como um aneurisma ou uma embolia pulmonar, um coágulo de sangue nos pulmões. Nenhum deles foi encontrado. Não havia nenhuma evidência de hemorragia, nenhum ataque do coração, nenhuma evidência de infecção das válvulas cardíacas. A maioria das doenças que causam morte súbita foi eliminada. O Dr. Francisco tinha concordado em fazer a coletiva de imprensa depois das 8 horas da noite, de modo que os repórteres pudessem cumprir os seus prazos finais de notícias de última hora da madrugada. Percebemos que o mundo estava esperando ansiosamente por respostas quanto à causa da morte de Elvis. Aproximadamente metade dos membros da equipe de autópsia, assim como eu, nos reunimos para atender à imprensa. Os outros ficaram para concluir os seus deveres específicos. Os membros do corpo da imprensa acotovelavam-se cerradamente na sala especificada, esperando a conclusão sobre a morte de Elvis. O Dr. Francisco atuou como porta-voz e o Dr. Muirhead apareceu como chefe do hospital de patologia. Havia 2 patologistas da equipe do Dr. Muirhead e 2 auxiliares de patologia do posto do médico legista. É claro que eu estava presente. Dr. George Nikápolos, médico pessoal do recém-falecido Elvis Presley. Entramos na sala destinada, a maior parte de nós usando a nossa marca registrada, o jaleco branco, e tomamos os nossos lugares nas cadeiras da sala de coletiva por trás da grande mesa, onde uma gama de gravadores e microfones foi colocada à nossa frente. De forma direta e confiante, o Dr. Francisco anunciou: o resultado da autópsia é que a causa da morte foi arritmia cardíaca devido à frequência da pulsação cardíaca. Há várias doenças cardiovasculares conhecidas. Dr. Francisco explica. Pode levar vários dias para determinar a causa. Pode levar semanas. Talvez nunca seja descoberto.
Ele admitiu que os patologistas do Batista Memorial continuariam os exames de laboratório para concluir os seus achados. O Dr. Francisco acrescentou com voz firme: ele usava a medicação, na verdade diversos medicamentos, para controlar sua pressão arterial e para um problema no cólon, mas não há nenhuma evidência de abuso de drogas, em absoluto. Os médicos sentados à mesa concordaram silenciosamente com todas as partes do anúncio do Dr. Francisco e, enquanto ele respondia às perguntas dos repórteres, nenhum dos médicos acrescentou ou contestou as informações que o Dr. Francisco compartilhou com a imprensa. Isso pareceu estranho para mim. Disseram-me depois que, desde que a coletiva de imprensa foi marcada, antes que a autópsia fosse concluída, o Dr. Francisco e o Dr. Muirhead tinham acordado que o Dr. Francisco anunciaria que os resultados da autópsia foram inconclusivos. Ao invés disso, o Dr. Francisco surpreendeu os patologistas fazendo duas observações definitivas. Elvis morreu de arritmia cardíaca devido a causas desconhecidas, que nunca poderiam ser determinadas, e não havia nenhuma evidência de abuso de drogas. Os patologistas, mais tarde, afirmariam que não participaram da coletiva porque ficaram embaraçados pelo diagnóstico do Dr. Francisco. Achei que suas expressões revelaram uma emoção mais profunda, algo entre o desprezo e a raiva. Se o Dr. Francisco tinha concordado em dar a sentença, ele discutiu com o Dr. Muirhead, então ele tinha quebrado sua palavra. Os patologistas do hospital podem ter sentido que ele tinha rejeitado os resultados de seus esforços antes que eles tivessem a oportunidade de apresentá-los. É verdade que o Dr. Francisco era a pessoa responsável por definir a causa da morte de Elvis. Depois foi a pessoa encarregada de pronunciar a causa da morte de Elvis. Por fim, foi sua consideração. A palavra do médico legista foi a única que oficialmente importava. Ou era. A coletiva de imprensa destacou, como nada mais poderia, que uma batalha havia seguido quanto aos resultados da autópsia. Muirhead versus Francisco. Eu não tinha ideia de onde eu me encaixaria na equação como médico pessoal de Elvis. Em seguida, o microfone foi passado para mim e respondia às perguntas dos repórteres. Eles perguntavam sobre os rumores que Elvis usava drogas pesadas. Eu respondi que Elvis vinha tomando um inibidor de apetite para restringir um problema de peso, mas a medicação não era uma anfetamina. Naquela época, entre os médicos mais novos, a prescrição de anfetaminas era uma prática aceitável para o controle de peso. Os médicos mais antigos desaprovavam o tratamento, porque o potencial para o mau uso começava a ser reconhecido. Se ele estivesse usando cocaína, eu teria sabido, eu disse aos repórteres. Apenas há 5 dias eu fiz um check-up em Elvis. Naquela época, ele estava saindo de uma infecção ocular e dor de garganta, mas, no geral, ele era um homem saudável. Quando a coletiva de imprensa terminou, eu entendi a pergunta implícita. Minha reação inicial foi de que os repórteres pareciam atordoados ou mesmo desapontados por não terem uma história estupenda para informar, pelo menos por enquanto. Após a coletiva de imprensa, voltei para a sala de autópsia, onde alguns especialistas da equipe permaneceram a fim de continuarem o trabalho tedioso de coletar cuidadosamente e preparar amostras para estudos microscópicos e toxicológicos. Wallach tinha ficado junto ao corpo durante a coletiva de imprensa e, depois ele compartilhou comigo que sentiu que houve uma reverência sobre ele e uma tristeza tranquila. Durante todas as partes do processo de autópsia, a sua avaliação foi consoladora para mim. Elvis não merecia nada menos. Fiquei sabendo através de um colega
que 2 conjuntos de amostras córporeas estavam sendo preparados para 2 estudos separados dos materiais microscópicos e toxicológicos, um para o médico legista e outro para o médico do Batista. As amostras do Dr. Francisco seriam entregues a poucos quarteirões de distância no laboratório que ele geralmente usava no Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Tennessee. A patologia do Batista enviaria as suas amostras ao laboratório Duckworth, no Methodista Hospital, como sempre faziam. Foi estranho para mim que o Batista, o maior hospital privado do país naquela época, não tinha um laboratório de toxicologia. Eu me admiraria depois, em meio à polêmica sobre os resultados da autópsia, se os patologistas do hospital estavam tentando provar sua competência, porque não tinham um laboratório próprio, ou se tentavam provar a necessidade de um. Qualquer que seja o fator motivador do Batista Memorial, para confirmar o seu diagnóstico sobre a morte de Elvis, isso forneceu combustível para uma controvérsia que nunca morreu. No trajeto de volta a Graceland do hospital após a autópsia, Jim me informou sobre a demonstração sem precedentes de luto na mansão, que tinha exigido que chamassem policiais adicionais para controlar a multidão e o tráfico na Elvis Presley Boulevard. O único modo de adentrar Graceland agora era através do portão privativo na parte de trás. Final da parte 3 do capítulo 1. Agora eu gostaria de agradecer a todos os amigos que assistem, que curtem, que compartilham os nossos vídeos. E também àqueles que contribuem sempre com uma quantia para a manutenção do nosso canal. O meu agradecimento hoje vai para o amigo, o grande amigo Mário Sérgio da Silva e também para a querida amiga Valéria Francão de Castro. Muito obrigado a ambos, amigos fiéis aqui do nosso canal. Bem, amigos, eu volto amanhã com mais deste conteúdo. Elvis para sempre.